Então, foi publicado o acórdão, nós entramos com os embargos, né? Está na fase, agora eles precisam responder esses embargos, até porque nós questionamos justamente porque não, o processo está cheio de vícios desde o início, não teve, como se diz, a resposta, né, as medidas saneadoras dos questionamentos. Por exemplo, os meus advogados pediram, então, um exame pericial, né, que peritos analisassem, então, a minha face, que pudessem fazer outros exames, caso necessário, para ser comprovado se havia ou se não havia procedimento naquele período, né? Qualquer tipo de procedimento de harmonização facial, de botox. Então, nós pedimos isso naquele período e não houve manifestação no processo, nenhuma resposta, nem que sim e nem que não. Nós pedimos, então, que o dentista, então, ele apresentasse a nota fiscal em vez de um recibo feito à mão. Pedimos a especialização dele, o registro dele no CRO, né, no Conselho Regional de Odontologia. Foram vários pedidos feitos dentro do processo e que não foram respondidos. E eu não pude, então, exercer a minha ampla defesa. Veja, a parte da questão da prestação de contas, ela é analisada por um perito contábil. Então, esse período contábil avalia o que sai das contas da candidata, né, e faz justamente, nós apresentamos, inclusive, essa movimentação bancária, o que foi feito, e por isso as contas foram aprovadas. Então, foi um julgamento feito pela movimentação bancária de uma outra pessoa que fez um depósito em seu próprio nome e pegou o recibo em nome de uma outra pessoa, que sou eu. Então, todos esses questionamentos não foram respondidos. Então, por isso, nós entramos com os embargos. Então, eu não conheço esses profissionais, né? Até porque se tornou um caso muito discutido no Brasil. Já soube agora até que vai ser utilizado em uma tese, né? Em uma dissertação também de mestrado, né? A tese de doutorado e a dissertação de mestrado. Já foi um caso, inclusive, veiculado em uma revista americana, já foi veiculado na Itália. Então, assim, é um caso que está tendo repercussão no país inteiro e fora do país. E é justamente esse questionamento, né? Porque profissionais avaliaram fotos minhas antes publicadas, né, tanto nas redes como outras que foram publicadas por outras pessoas, justamente num período que era crucial, que era fácil perceber qualquer tipo de alteração na face. Por exemplo, quando se faz um procedimento desse, é notório que existe uma mudança completa na face, no rosto, na mão. Silvia, travou um pouquinho aqui. Você está me ouvindo? Nos olhos, né? Isso. Estou ouvindo. Voltou e eu vou começar de novo. Posso continuar? Sim, por favor. Vou pedir, então, para você repetir um pouquinho essa resposta. Você estava falando que é um caso que está ganhando repercussão até internacional, né? Então, pode repetir daí, por favor. Então, é um caso que está ganhando repercussão internacional, né? Já vi publicado em revista americana que fala sobre questões de política no mundo inteiro. Então, é um caso que começa a questionar, né, a veracidade da informação daquele profissional, né? Então, eu não conheço os profissionais que fizeram avaliação de imagens minhas, né, veiculadas e publicadas na internet anteriormente, mas são fotos com registro de publicação, de data, com localização. Então, é fácil, se judicializado, pedido que essas fotos passem por perícia, vão ver exatamente do período em que ela foi feita.
Então, um tipo de procedimento como esse, né, de uma harmonização facial, quando você não vê a imediata alteração, o rosto fica muito inchado, né, fica com alterações, mas de que o resultado aparece com 15 dias ou até 30 dias. Então, existem fotos minhas que foram veiculadas em todo esse período, inclusive no período de 40 dias, onde se vê todas as minhas linhas de expressão, porque eu estava sem maquiagem, né? Então, logo se vê que foi um caso muito bem articulado e montado contra a minha pessoa. O intuito exatamente de macular a minha imagem diante da sociedade, né? E, obviamente, foram apresentados um recibo em que há o argumento escrito de que foi um tratamento odontológico. Porém, havia um processo de cassação por harmonização facial. Então, como você utiliza um recibo de tratamento odontológico para um processo de harmonização facial? Então, assim, as provas não batem. Com certeza, até porque se houvesse malversação do dinheiro público, eu teria obtido vantagem em relação aos outros candidatos, o que não aconteceu. Porque se fizerem uma busca bem sensata nas redes sociais e nas mídias, as pessoas vão reparar que eu não recebi o fundo eleitoral como todas as outras pré-candidatas na época ou candidatas, né? O meu fundo eleitoral foi o menor fundo comparado, inclusive, aos pré-candidatos homens que seriam os de deputados estaduais, né? Então, você vê desde o início em que estavam tentando sufocar a minha candidatura. Inclusive, eu fui ao Ministério Público Federal, naquele período, pedir que fizessem uma extração do meu celular, das mensagens de WhatsApp em que eu era pressionada, na época, para assinar um contrato em cartório, oferecendo parte do meu mandato para uma outra pessoa. Então, assim, eu fui pressionada de todos os jeitos. Pressionada até a só ter horário eleitoral se eu aceitasse apoiar um candidato ao Senado e um outro candidato ao governo, que seriam, à época, né, inimigos da pessoa em que eu apoiava como presidente da República. Então, isso falava muito mais sobre mim do que sobre essas pessoas. Como eu poderia ser desleal dizendo que apoiava uma pessoa e apoiava o inimigo dela, né? Então, eu tomei os meus posicionamentos, movi uma ação, denunciei a todos e continuo recebendo, então, o alcance de todas essas atividades com essas perseguições. Fui eu que fiz parte das denúncias daquele caso do arroz, né? Daquele leilão do arroz. Fui eu que fiz a denúncia dos 35 navios russos que aportaram no Amapá, escoando óleo diesel russo, né? numa grave fraude no ICMS que gerou um prejuízo à nação brasileira de mais de R$1 bilhão. Né? Tanto que o estado do Amapá suspendeu a portaria de importação do óleo diesel. Então, foi de mim também que partiu a denúncia da exploração ilegal de madeira naquela região, cujo INCRA também publicou e pediu a suspensão, né, da retirada dessa madeira daquela região. Então, são várias denúncias que eu fiz e estou recebendo, então, a resposta de uma organização, né, que faz realmente articulações inescrupulosas, né, induzindo ou cobrando qualquer tipo de atividade contra a minha pessoa.